Começa agora o Top 10. Top 10. Todas as semanas com os melhores, com os maiores, com as menores, com as piores, com as mais bizarras. Curiosidades com Tato Tarkan e Professor Mauri. Então segura a cadeira, porque vai começar. Vai começar. Sejam bem-vindos a mais um Top 10. Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado o antigo Professor Mauri. Cavalaria, é um prazer estar aqui contigo, seu Tato Tarkan. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa que sai em todas as plataformas de podcast. E toda sexta-feira falamos sobre os maiores, os menores, os melhores, as piores, as mais bizarras curiosidades do universo estão no Top 10. É isso aí. Lembrando da nossa campanha, se você ouviu um podcast e gostou, compartilhe. E eu não digo só os podcasts da Rede Geek, não. Qualquer podcast, se você ouviu e gostou, compartilhe e ajude a podosfera a crescer. Você faz toda a diferença. Mas continuando aqui, Tato, a nossa saga sobre as tecnologias de cada década, chegamos aos anos de 1920. Olha só! Até a gente chegar no fim dessa série, professor Mauri, já chegamos em 2030. Aí sim, hein? Essa década que respira o pós-guerra, que foi o auge da arte deco e das saias no joelho. É verdade. Também foi a década que viu o crescimento dos direitos das mulheres e até do comunismo. Ah, moleque! Com todos os seus defeitos, quero deixar bem claro. Mas, como de padrão, vamos classificar aqui as tecnologias, mas de acordo com como elas transformaram a nossa sociedade. É isso aí, o quanto essa tecnologia foi relevante para a humanidade e para suas revoluções. E aí, obviamente, tem um ponto de curiosidade que fala assim, nossa, que legal, essa tecnologia é da década de 20. Justamente, e você vai ver que muita coisa que você usa hoje veio de 1920. Quero fazer aqui algumas menções honrosas. A primeira é a máquina fatiadora de pães, que veio em 1927. Ah, uma salva de palmas! Aquele pãozinho que você compra no saquinho, né? Já fatiado? Já fatiadinho. Tem gente que gosta, inclusive, sem casca, que é uma adaptação, inclusive, dessa máquina fatiadora de pães. Temos também, em 1929, o rádio de carro. Sim. Rádio automotivo. O que seriam das pessoas ouvindo podcasts em seus carros? Como é que elas vão explicar o que é podcast se não puder usar a referência do rádio do carro? Justamente. E em 1921 temos o polígrafo, que é o detector de mentiras. Bem legal. E em 1922, uma das minhas tecnologias principais e favoritas de 1920, o liquidificador. Afinal, como você faria um milkshake sem um liquidificador? Um mixer. Eu gosto de fazer bolo de liquidificador. Tortas? Meu Deus do céu. Torta de liquidificador é da hora também, aquela que você bate todos os ingredientes, joga na forma. Minha mãe faz uma bem gostosa esse negócio aí de torta, cara. Duvido. Tô falando, Mauro, de frango ela faz. Tinha de atum também. Nossa, me dá até vontade de comer a torta agora, viu? Faça então a sua lista que começou. Top 10. Décima colocação, abrindo o Top 10, senhoras e senhores, a Jukebox. Mais uma tecnologia assassinada pelos telefones celulares. Na verdade, quem não gostaria de ter uma Jukebox ali na sua sala? Uma galera vintage, a galera hipster. Galera hipster. O vinil tá voltando, tá? É verdade. Olha, mas eu devo dizer que Jukebox é realmente um conceito revolucionário. Pra quem não entendeu ainda o que é a Jukebox... Assim, vamos colocar imagens de referência no nosso Instagram, tá? Até pra auxiliar o processo. De qualquer forma, também dá pra procurar aí no Google, mas vamos explicar. A Jukebox nada mais é do que uma máquina automática para a reprodução de músicas. E assim, as máquinas que tocavam música de forma automática já existiam desde 1890. Você ia lá, colocava uma moeda e tal. Aqueles pianos automáticos. Sim, que você via no desenho do Pica-Pau, sabe? Que era de basicamente programar cartão furado. É basicamente isso. Mas foi só em 1927 que surgiram as primeiras máquinas que podiam trocar os discos
completamente sozinhas. Então vai lá, eu quero escolher tal música. E aí ele pega, sobe o disquinho, troca ali com aquela música e aí toca a música completa. Era meio que uma vending machine de música. Uma vending machine de música, exatamente isso. Você falou, eu quero a música L25. Aí ele isso aí, aí tocava lá, sei lá, Under Pressure. Mas na década de 20 não. Na década de 20 tocava outra coisa que eu não tenho nem ideia. Sei lá, Green Leaves to Ground, não sei. Alguma música que existia em 1927. Você conhece alguma música de 1927? Eu não tenho a menor ideia. Músicas antigas que fazem sucesso até hoje. Muito bom, fica aí a dica. E a tecnologia, ela continuou se desenvolvendo, né? Então, dentro daquela máquina, cabiam vários discos suficiente para dar origem aí à jukebox que nós conhecemos. E as jukebox mudaram consideravelmente como a música era consumida em lugares públicos. E aí, eventualmente, acabou se tornando um ícone para mais de uma geração. Meu, você quer ouvir música, tá lá no bar, tá no pub, você tá lá com a galera comendo um hambúrguer e tomando um milkshake, coloca uma música no jukebox. Você pode dedicar uma música a uma pessoa, colocando ela ali na jukebox pra todo mundo ouvir. Obviamente, a gente, no exato momento que estamos gravando agora, a gente ainda não pode encontrar os amiguinhos. Mas eu espero que possa ter, sei lá, uma hamburgueria com a jukebox, Mauri. É o mínimo que você espero. Vai lá, escolhe a musiquinha e tal, coloca alguma música da década de 20, que eu ainda não sei qual que é, e vai bater um hambúrguer. Arrasa no hambúrguer. 9. Na nona colocação, vamos com comida congelada. Agora sim estamos conversando. Eu falei que eu tava com fome, Maurício. Você não tá botando fé. A gente vai gravar na hora da janta, é isso que acontece. Mas em 1929, o inventor, empreendedor e naturalista americano Clarence Birdseye apresentou ao mundo o processo de congelamento industrial de alimentos prontos para o consumo. E isso revolucionou todo o mercado de bens de consumo. Para pra pensar, tudo que você come tem coisa congelada? Sei lá, você vai num restaurante hoje, desde de uma grande lanchonete de fast food, a batata frita deles, ela vai picadinha, já tá pronta, congelada. O hambúrguer, você acha que eles estão fazendo hambúrguer na hora? Que nada! Restaurante que a gente faz pedido aí por aplicativo, que chega na porta de casa, congelada! Tem um monte de coisa, você comprar às vezes carne pra churrasco, você já compra congelado. Tem um monte de praticidades que a gente tem na vida moderna graças à comida congelada. E sem o advento da comida congelada, opções regionais seriam tudo que a gente teria pra comer. Você só conseguiria comer o que estivesse muito próximo de você, porque senão ia estragar pela distância que precisava percorrer, né? Sei lá, aquela parada do não é a fruta da estação, ou, por exemplo, não tem javali no Brasil, não sei qual é o ponto principal, mas... Búfalo. Búfalo. Quem come búfalo? Os bichinhos tudo em extinção, a gente come búfalo. Mas isso impacta diretamente no crescimento da própria população da humanidade, né? Em algumas áreas do planeta, que tem a necessidade específica de ter, sim, comida congelada. Inclusive, legumes, vegetais, para que as pessoas possam continuar se alimentando e ter uma alimentação saudável, independente da época do ano. Comida congelada é da hora. É óbvio que em alguns lugares do planeta já existia comida congelada no inverno. Não, mas não numa escala industrial e pra transporte, né? E a lógica de você congelar a comida para depois descongelar e consumi-la. Então, na próxima vez que você for no supermercado, quando você chegar na parte de congelados, é só falar: isso vem da década de 1920. Quase 30, mais 20. 8. Na oitava colocação, chegamos com os filmes com som. O que seria de Vingadores sem a trilha sonora, né? Sem voz, Nossa, sem nada. Imagina, senhora. Vingadores. Ela, o Homem de Ferro, ele aponta o dedo e fala: hoje não, Thanos. Você, pô, faz aquela... Aparece a telinha escrita assim: hoje não, Thanos. Ia ser mó da hora. Alguém precisava fazer uma versão dessa e colocar no YouTube. Mas a primeira exibição de um filme com som foi projetada em 1900 em Paris. Mas a tecnologia era péssima, a sincronização era dificílima e extremamente cara de ser feita. E além disso, a qualidade do som e a potência de amplificação deixavam, obviamente, muito a desejar. 23 anos depois,
Depois, com o advento de uma nova tecnologia que inseriu a faixa de áudio no próprio filme, lá na celulose mesmo, nas marcações laterais, os filmes com som começaram a se popularizar até tomar completamente o mercado cinematográfico. Eu não consigo imaginar a gente vendo uma realidade com filme sem som. A não ser que você seja surdo, né? É óbvio, não, é realmente. Mas assim, os filmes são produzidos com som, eu só não escutaria eles. É isso aí, mas você conseguiria sentir o impacto do som ainda. Tem até essa questão da vibração também. É isso aí, você sente a vibração. Isso faz parte, né? A gente utilizar a construção da história, né, como um todo, se utiliza dos recursos sonoros pra fazer você chegar naquele sentimento específico que o diretor ou roteiristas pensaram. E eu acho que, inclusive, tem até um fator de crescimento da indústria cinematográfica, porque sem o som, o cinema atingiria menos pessoas, né? O cinema se tornou uma grande indústria de entretenimento, e isso aconteceu depois do advento do filme com som. Pra nossa alegria, né, galera? Pra nossa alegria. 7. Na sétima colocação, temos o barbeador elétrico. Isso eu não preciso. Na verdade, eu preciso sim, né? Mas não queria assumir. Em 1930, a empresa americana Cole Jacobs Check começou a produzir o primeiro barbeador elétrico. Ao longo dos anos, o aparelho foi aperfeiçoado e começou a ficar mais parecido com o que a gente tem hoje, após a introdução do conceito de lâminas rotativas, graças a um cientista holandês. Aquele barbeador que é o shaver mesmo, né? Aquele que tem 3 círculos girando. Giram e que literalmente aparam a barba. E se você já viu, né? Que acho que no Brasil a gente não tem o hábito, né, de utilizar esse barbeador. Mas, sei lá, nos filmes americanos você vê, né? Os caras se barbeando no carro, né? Tá atrasado pro trabalho. Eu já fiz um voo pra Ásia e tinha um rapaz asiático do meu lado, eu sei no caso que ele era chinês porque a gente conversou, que ele fez a barba assistindo um filme do meu lado. Tá. Ainda bem que ele ficou só na barba, né? Mas é muito doido essa parada. Ele não fez uma depilação brasileira, não né? Não fez. Eu tenho um barbeador em casa, mas é um barbeador multifunções, né? Que ele apara em... É tipo uma maquininha de cabelo que apara em vários níveis, mas que tem uma função shaver também, que não funciona como esse shaver de 3 cabeças, né? Esse aparador de barba, né? Barbeador elétrico, de fato, de 3 rotações, mas ele funciona como o barbeador elétrico mais moderno, que é só um cabeçotezinho mesmo, que você passa na pele e aí ele entra na máquina e corta meio que na raiz. Mas que metrosexual você, então. Não, a gente tem que se cuidar. Metroman! Eu sou o Metroman. Não, eu acho que a gente tem que se cuidar. E o barbeador é um dispositivo que traz muita comodidade. É óbvio. Conforto. Delícia, né? Óbvio, assim, poxa, eu uso barba, né? O professor Mauri também usa barba. Mas conheço muitos amigos que não usam barba. E aí o barbeador traz um conforto ainda maior, né? Meu cunhado só usa barbeador. Exatamente. E isso deixou a rotina de milhões de pessoas muito mais simples e inaugurou uma nova era de utensílios de cuidados pessoais. E realmente é uma mão na roda. A não ser que você seja daquelas pessoas que fica com a pele toda empipocada. Né? Não, mas o barbeador elétrico não deixa empipocado, como a Gillette, com uma lâmina. É porque Gillette é marca, né? Perdemos um patrocinador agora. Como uma lâmina, de fato, genérica, passando. Genérica. Gillette jamais deixaria você empipocado. Se pagar a gente, não deixa. 6. Na sexta colocação, o pulmão de aço. Depois do ferro, a gente tem o pulmão de aço. Isso, tá. Isso. O que é o pulmão de aço? Eu não sei. É um ventilador de pressão negativa e foi desenvolvido em 1928 nos Estados Unidos. Nada mais é do que um tipo de um respirador, né? Que muitos países estão precisando agora por conta da situação que a gente tá vivenciando na época da gravação, pelo menos com a pandemia. E a ideia é justamente essa, Tato, né? O pulmão de aço
disso nada mais é do que um respirador, uma máquina para ajudar uma pessoa que esteja com uma falha respiratória. E foi a partir disso que trouxeram essa invenção, porque uma paciente, uma garota de 8 anos, sofria de poliomielite e ela precisava de um aparelho que ajudasse ela nessa respiração, justamente por essa falha respiratória que a doença lhe causava. Que doideira! E a máquina ajudou tanto ela teve uma grande melhora que virou um grande sucesso. E aí virou uma escala industrial, todo hospital, todo lugar precisava ter aí o seu pulmão de aço. E, obviamente, o pulmão de aço salvou inúmeras vidas antes, óbvio, de se tornar obsoleto e de surgir uma nova tecnologia, que são as tecnologias que a gente utiliza hoje em dia. Mas foi um grande primeiro passo. 5. Na quinta colocação, vamos falar dos robôs. Só na década de 20 que... Assim, o conceito de robô existe desde a antiguidade, tá? Certo. Mas o termo robô foi usado pela primeira vez em 1920 na peça de teatro R.U.R. do escritor tcheco Karel Čapek. E ele representava a criação de corpos humanos artificiais sem alma. Que da hora, mano! Em 1928, um dos primeiros robôs humanoides, Eric, foi apresentado na exibição anual da Sociedade Modelo de Engenheiros em Londres, na qual ele fez um discurso. Inventado por W.H. Richards, o corpo do robô era feito de alumínio com 11 eletroímãs e um motor movido a uma bateria de 12 volts. Ele conseguia mover as mãos e a cabeça e podia ser controlado por um controle remoto ou por comandos de voz. Tá mais próximo de um animatrônico, né? Mas ainda assim é o primeiro passo da dominação das máquinas. É, justamente. E muito legal, velho, saber que o termo robô surgiu só nessa década. Sensacional. E é óbvio que a gente ainda não tem os robôs no nosso dia a dia como nós temos na ficção, por exemplo, o robô doméstico ajudando com tarefas da casa e levando o cachorrinho pra passear. Mas nós temos, por exemplo, já tecnologia que permite a gente ter um robô aspirador ou um robô de vigilância doméstica. E para processo fabril, né, para fábricas, indústrias, os robôs já são altamente utilizados em linhas de montagem e em processos muito mais precisos do que um ser humano conseguiria fazer. Dá pra fazer uma cirurgia com o robô. Exatamente. Ou seja, estamos cada vez mais próximos da dominação das máquinas. Se não for deles liderando tudo, mas seriam pelo menos eles fazendo tudo, né? Ou pelo menos. Tô torcendo por ela. 4. Na quarta colocação, senhoras e senhores, o semáforo elétrico. O que acontecia antes da invenção do semáforo? Aqui no São Paulo, principalmente farol, né? As pessoas só batiam, cara. Não, sei lá, ficava uma pessoa com uma bandeira verde, amarela, vermelha. O que acontecia antes? O primeiro semáforo do mundo foi instalado em dezembro de 1868, mas a ideia foi abandonada rapidamente após um vazamento de gás fazer o aparato explodir no rosto de um policial. É porque antes era gás. Uma válvula ficava abrindo e fechando as cores. Era o policial que ficava com a bandeira, né? E substituíram ele pelo negócio, aí ele ficou do lado olhando. Mas anos depois, em 1920, um outro policial desenvolveu um sistema de 3 cores que usamos até hoje. Aí sim entraram nas cores. Dessa vez, usando um sistema elétrico que tinha uma probabilidade bem menor de explosão. Eu devo dizer que hoje a última preocupação que a gente tem em relação a um sinaleiro, a um semáforo, é a explosão, né? Realmente, Tato, realmente. Imagina as cidades hoje, já são um caos. Imagina sem semáforo. Quando queima um farol, velho, numa grande avenida... Parou. Para a cidade inteira. Aumenta às vezes 10, 15 quilômetros de tráfego. Realmente o semáforo fez muita diferença. São Paulo estaria parado desde 1920. 3. Na terceira colocação desse top 10, vamos
vamos falar de penicilina! Ah, que beleza. O Tato vai chorar aqui, Nossa velho. senhora, olha, O Tato tem o eu sonho quero de falar. fazer um podcast inteiro sobre penicilina, mas eu não consegui convencer as pessoas da equipe. É difícil, hein? Tem que conseguir um especialista em história e medicina. Aí misturou, cara. Fica complicado. Humanas com biológicas nossa, aí ferrou, cara. Em 1928, Alexander Fleming revolucionou o mundo ao apresentar a benzilpenicilina, ou penicilina G. Mas o que é isso? É nada mais, nada menos do que o primeiro antibiótico amplamente utilizado na medicina, que graças a um método desenvolvido pelo Fleming e pelos seus colegas, poderia ser produzido em massa. Que loucura, velho. Então, é o primeiro antibiótico produzido em massa. Velho, quanto de vida isso não salvou? Vamos lá, toda vez que você faz um corte, tem a chance de infeccionar, certo? E normalmente os antibióticos são os remédios que os médicos falam para os maiores de idade, mas não pode beber junto. Tem que tomar 7 dias seguidos ou X dias seguidos, porque o antibiótico nada mais é do que um processo de matar os bichinhos que vai atrapalhar, fazendo infecção, fazendo você perder membros, fazendo você morrer. Ou seja, antes da penicilina, qualquer cortinho podia ser mortal. E literalmente, sabe quando você puxa a unha e infecciona, puxa a pelinha no canto da unha e infecciona? Isso podia te matar! Realmente a penicilina faz muita diferença. Merece um podcast, mano. Merece um podcast. Vamos falar mais de penicilina. Top 10 penicilinas. Top 10 antibióticos. Na segunda colocação, é óbvio que ela está aqui na lista, a televisão! Tem gente que tá ouvindo esse podcast que não tem ideia de televisão. Televisão é um jeito de assistir o YouTube. Televisão é uma tela grande, mano. É, isso é verdade. É um celular grande. Isso é um celular grande que a gente usa pra assistir o YouTube. Em 25 de março de 1925, o inventor escocês John Logie Baird fez a primeira demonstração pública de silhuetas televisionadas em movimento lá na cidade de Londres. Que impressionante! A tecnologia ainda era bastante primitiva. É lógico, E lógico. não havia contrastes suficientes na imagem para mostrar um rosto efetivamente, mas novos sistemas foram desenvolvidos rapidamente e em 1928 transmissões intercontinentais já estavam sendo feitas. A gente tá falando Foi muito rápido. de uma tecnologia que transmite imagem através de ondas de rádio. Cara, olha que loucura. Se pegar uma imagem e transmitir ela e ela aparecer do outro lado do mundo, velho, isso é loucura demais. A gente tá falando de 1923 ter surgido filmes com som. E em 25, já ter a tecnologia pra televisão. E em 28, já ter transmissão entre continentes, cara. É muito rápido. É impressionante. E, obviamente, depois da invenção da televisão, temos a televisão a cores, depois nós temos as televisões planas e agora nós temos os celulares gigantes. É isso. Porque tudo são aplicativos. Tudo são aplicativos, né? Você consegue imaginar um mundo sem a televisão, cara? Sem essa forma da gente interagir com a cultura de outros lugares, conhecer lugares novos, sem sair de casa? E aí, obviamente, o desenvolvimento da televisão impactou outros dispositivos e outros mercados. Por conta da televisão, a gente tem os monitores, que viraram as telas, que viraram celulares. Cara, tudo começou aí, em 1925. Recapitulando. E se você ficou perdido porque estava imaginando quem da sua família estava vivo na década de 20, relaxa, existe o Recapitulando, a gente vai te lembrar onde começou tudo. 10. Na 10ª colocação, a Jukebox. Você poder escolher a música numa caixa. Eu só consigo pensar em década de 50. Come on, let's twist again. Para, vai tomar strike. Não, cantar pode. 9. Na nona colocação temos a comida congelada. Isso sim é vida moderna. 8. Na 8ª colocação, os filmes com som. 7. Na sétima colocação, o barbeador elétrico. Tornando a vida mais fácil de
muita gente. Antes disso, eles faziam a gás, o barbeador a gás, que dava ruim. Explodia, hein? 6, Na sexta colocação, o pulmão de aço. O tataravô do respirador moderno. 5, Na quinta colocação, os robôs. Sensacional, velho. 4, Na quarta colocação, o semáforo elétrico. Pode ser sinaleiro também, farol. Cada região do Brasil tem um nome diferente, né? Mas semáforo acho que é generalizado, né? Todo mundo sabe o que é um semáforo. Acho que é um nome técnico. Né? Ah, é verdade, pode ser. 3, Na terceira colocação, a penicilina. Salvando muitas vidas. E sendo produzida em massa. 2, Na segunda colocação, senhoras e senhores, a televisão. O bisavô do YouTube. Lembra que antigamente o ícone do YouTube Era no uma iPhone televisão. era uma televisão. Hoje as pessoas obviamente nem sabem o que é aquilo. É igual o ícone de salvar, né? Que é um disquete. Isso, é só um ícone de salvar. Disquete. E na primeira colocação desse top 10, vamos com combustível líquido de foguetes. Realmente, pra superar a televisão, acho que só combustível líquido de foguetes, né? O primeiro combustível líquido foi apresentado por Robert Hutchins Goddard. E não tem nada a ver com o diretor do filme que a Mônica queria assistir. Eduardo e Mônica! Não, Eduardo foi de camelo. Né? E ele foi inventado em 1926, como resultado de uma pesquisa iniciada durante a Primeira Guerra Mundial. O professor da Universidade de Worcester, Goddard, tem um total de 214 patentes relacionadas a foguetes. Caramba, em 1926. Ele era obcecado pelo assunto e pelo sonho de ver o homem chegar à Lua, assim como no Romance de Júlio Verne, que era referência pra galera da época. E de tanto pensar nisso, ele foi o primeiro a entender que o combustível de um veículo desses precisaria ser líquido para vencer a força da gravidade. Que sensacional. E aí, quando você pensa em combustível líquido, isso faz você repensar a lógica de como funcionam os foguetes. E isso nos traz até a atual redescoberta, né, da nova era espacial, com projetos tanto governamentais quanto privados que pretendem colocar o homem na Lua, mais uma vez, óbvio, Marte, Júpiter, mas a criação de satélites, a criação de estação espacial e tudo que pode estar envolvido, a existência de GPS, de internet por satélite, de comunicação intercontinental instantânea em milissegundos, tudo isso por conta do desenvolvimento do líquido de foguete. O combustível certo pra fazer tudo isso acontecer. Genial. Você gostou desse podcast? Compartilhe, ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esquece de dizer o seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras. A pauta e a pesquisa é do Fernando Baroni. A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.